Eu diria que a palavra para uma trajetória de sucesso é consistência, né? Aqui a gente não tem rodada de fogo, não acho que o mundo muda de uma hora para outra. Então a gente vai se movendo sempre de uma maneira dinâmica, mas com cadência, né? Sempre para frente e com consistência. Esse é o Rapcast, um espaço para ouvir quem entende de reputação e lidera as marcas mais influentes do Brasil. Vamos mergulhar em um universo onde a reputação vai além de um conceito e se torna um ativo estratégico que molda o destino das maiores organizações. E nesse episódio de estreia, recebemos um dos líderes mais respeitados do mercado financeiro, reconhecido por sua profunda capacidade de análise e impacto positivo na economia, André Esteves, Chairman e Senior Partner do BTG Pactual. Ele construiu uma das maiores instituições financeiras do país, que, aliás, no momento em que gravamos esse Rapcast, atingiu o terceiro maior valor de mercado entre os maiores bancos da América Latina. Ele vai nos contar os alicerces dessa trajetória, os desafios enfrentados e por que a reputação é tão importante para se construir e liderar negócios. Bem-vindo, André, e obrigado por nos receber aqui na sede do BTG Pactual em São Paulo. Muito bom, prazer estar aqui com vocês. Muito bom. A sua trajetória, André, é realmente muito inspiradora, né? Você começou como estagiário no BTG, no Pactual, na época ainda, em 89, né? E em 15 anos se tornou o dono do banco, né? Talvez seja a trajetória de ex-estagiário mais bem-sucedida do mundo, né? O que fez diferença nessa sua trajetória, no comportamento, nas atitudes que você tomou que te permitiram construir uma jornada tão rápida até e tão impactante? Bom, primeiro, aqui nós somos 400 donos, né? E tem uns outros 10 mil que querem se tornar donos também. E a todo momento, quando a gente contrata um jovem, como eu era lá atrás, quando entrei aqui, meus vários sócios também, a gente deixa muito claro que a gente não está querendo contratar um funcionário, a gente está querendo contratar um novo dono. E essa máquina que funciona aqui no dia a dia e que traz esses resultados espetaculares. Olha, o que fez as coisas acontecerem, muitas vezes as pessoas tentam achar a fórmula secreta do sucesso empresarial, mas ela não existe. A gente aqui tem algumas frases e uma delas é que a gente aperta parafuso todo dia. Então, cada dia o negócio fica melhor porque a gente toma uma decisão melhor, porque a gente melhora um processo, a gente conserta uma falha, faz uma mexida de pessoas, encaixa o quadrado no quadrado, o triângulo no triângulo e faz o negócio ficar melhor. Agora, eu diria que a palavra para uma trajetória de sucesso é consistência, né? Aqui a gente não tem rodada de fogo, não acho que o mundo muda de uma hora para outra. Então, a gente vai se movendo sempre de uma maneira dinâmica, mas com cadência, sempre para frente e com consistência. Sempre entendendo que os problemas vão são inevitáveis, os desafios, as decepções, o cenário externo. Agora, isso é um dado. A gente simplesmente lida com isso, né? Aqui é proibido resmungar, então não existe essa conversa de resmungar, a vida está ruim, o governo isso, governo aquilo, Brasil isso, Brasil aquilo. O Brasil é um lugar maravilhoso que dá uma opção de oportunidade, inclusive, da gente construir essa empresa sensacional que a gente construiu. Então, acho que o jogo para uma trajetória longa de sucesso tem muito a ver com consistência. Então, começaria respondendo por aí. Muito bem. E no mercado financeiro, ele já era competitivo lá atrás, talvez era muito mais consolidado do que hoje, né, com menos players, hoje tem muito mais players, mas foi uma trajetória de construção de conquista, né, grande do BTG, do Pactual e depois do BTG. Como é que foi construir isso? Vocês tinham um master plan de chegar até aqui hoje ou isso foi sendo desenvolvido ao longo do tempo? Não, vai sendo desenvolvido ao longo do tempo. Eu não acredito muito assim, numa estratégia muito elaborada de 10 anos pela frente, que um grande consultor global foi lá e formulou. Eu acho que para cada negócio, para cada situação, sempre tem umas 3, 4 estratégias que funcionam, mas só tem uma execução que funciona. Então, é claro que você tem que saber para onde você está indo. Agora, a execução é que faz a diferença. Então, no caso do mercado financeiro, não é diferente de outro setor. Como você disse, é um ambiente competitivo, em eterna mutação.
novas tecnologias, novas regulações, novas demandas externas, novo cenário econômico, às vezes melhor, às vezes pior. Então, você tem que ter capacidade de se adaptar, entender bem quais são as alavancas das oportunidades, dos riscos, evitar os maiores riscos, mas, por outro lado, saber tomar risco. Então, é uma combinação disso tudo, que dito parece simples, o difícil é praticar, né? É como a cultura aqui na empresa, que é outro ingrediente fundamental na trajetória de um business que é composto de pessoas, né? Você pode ser dono de uma fábrica de parafuso e operada por 4 pessoas. Obviamente que é menos people business do que um banco de inteligência como o nosso, que basicamente o ativo que você tem, ele sobe e desce no elevador todo dia, que são as pessoas. Então, numa empresa como a nossa, a cultura é fundamental. E a cultura, ela vai muito além de uma placa, de uma parede escrita na recepção do prédio, né? Muita empresa acha que coloca lá seus valores, seus objetivos, suas crenças na recepção e, de repente, todo mundo vai praticar aquilo. Não é assim que funciona. A cultura é aquilo que você respira na empresa. Ela não está escrita em nenhum lugar, pode até estar, não tem nada de errado com, mas o principal é o que você respira, é o que você pratica sem pensar muito. É quando você está na dúvida de uma decisão, o que vai pautar você ir para o caminho A ou o caminho B. É a maneira como você interage com seus colegas. Isso é cultura, é o amálgama dessa nossa sociedade e dessa nossa empresa. E ela também é essencial na construção do sucesso empresarial, principalmente num business baseado em pessoas. Eu queria detalhar um pouco mais a questão da cultura, né, que é tão importante, e você tem razão, e o BTG também dá bastante aula, inspira muita gente. Queria falar do partnership. Você comentou já, né, que são 400 donos. Né? Você não é o dono, você é o senior partner, mas tem 400 donos. E essa cultura de partnerships impulsionou muito o BTG. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e se isso também ajuda na relação com os clientes. Como é que é essa interação entre a missão do próprio BTG e dos sócios e a relação com os clientes? E como isso impulsionou o negócio? Olha, o partnership, ele é uma coisa única, não foi inventado por nós aqui no Brasil, mas ele se tornou único ao longo do tempo, porque os partnerships globais, eles foram acabando, eles foram se tornando corporations. Então, o JP Morgan na década de 50, a Morgan Stanley na década de 80, Goldman Sachs na década de 90, os partnerships ingleses foram comprados pelos grandes bancos comerciais europeus, eles foram se consolidando ou se transformando em corporações, empresas de grande sucesso, mas que terminou esse modelo. Hoje, se você olhar os 200 maiores bancos do mundo, nós somos um deles, nós somos o único que tem um modelo de partnership, né? Que, na sua essência, os donos trabalham aqui todo dia e são donos do capital. E eu acho que o momento crítico disso foi quando a gente abriu o capital em 2012 e preservou o modelo de partnership, porque fica sempre uma dicotomia. Se você abre o capital em uma empresa que as ações negociam na Bolsa, você não é mais um partnership. E eu acho que o que a gente conseguiu fazer foi conciliar o melhor dos dois mundos e ser uma empresa de capital aberto, que pelo nosso porte é importante, em termos de custo de funding, transparência, até no aspecto regulatório, né? Não é saudável um banco desse tamanho não ser uma empresa de capital aberto. É muito bem percebido por reguladores, por clientes, por contrapartes, por investidores globais. Agora, mantivemos a essência, né? Os sócios têm mais ou menos 70% do capital do banco e nada melhor do que os donos do capital para tomar as decisões. Então, eu acho que ele faz com que você seja mais dinâmico, as pessoas tenham mais autonomia, você tome mais decisão, não tenha medo de errar. Aqui é um aspecto muito importante da nossa cultura, que é essa empresa que erra. Uhum. E a gente não está preocupado com isso. A gente erra do nosso tamanho e aprende com o erro. Essas são as lições essenciais de você saber fazer, né? Porque só erra quem faz. Se você não comete erro nenhum é porque você não está fazendo. Então aqui a gente ensina as pessoas a fazerem e lidarem bem com o erro. Porque não é simples lidar com o erro. Você sabe que o momento mais difícil do erro é quando você olha no espelho. É ali que é o grande conflito, né, do erro. E aqui a gente ensina que não tem nada demais, só erra quem faz. Então, vai errar do seu tamanho
né? Não vai, se você é um piloto de avião, vai pousar em Congonhas, se confundiu, pousou na Faria Lima, obviamente que não é um erro admissível, né? Mas você vai errar do seu tamanho e, principalmente, vai praticar um erro novo. Ou seja, você aprendeu com seus erros antigos. E dali você vai crescer, vai fazer melhor. Então, desde que o cara que é jovenzinho, é estagiário, como você falou, é trainee e tal, ele aprende isso. E a gente ensina isso. E isso cria um ambiente que a pré-condição ao modelo de partnership muito mais dinâmico, muito mais saudável, tal. Outra coisa, o partnership, na essência, é um trabalho de equipe. Então, uma coisa que grandes empresas, um dos grandes inimigos das grandes corporações são os silos. A área A não interage com a área B, muitas vezes a área A não gosta da área B, que se aliou à área C contra a área D, vira uma coisa que parece um partido político. Empresa não é isso, é todo mundo remando para o mesmo lado. Fácil de dizer, nem sempre tão fácil de praticar. Então, o modelo também faz com que todo mundo é dependente do resultado um do outro. Então, o cara do Wealth Management quer ajudar o cara do Investment Bank, quer ajudar o cara do crédito, que quer ajudar o cara do trading, quer ajudar o cara do Asset Management, e por aí vai, numa cooperação constante de talentos, de leads, de ideias, de riscos que não foram identificados, de cuidados que a gente deve ter. Então, eu gosto muito daquilo que o partnership proporciona do ponto de vista de teamwork. E que, para mim, é essencial para você tirar o máximo de produtividade das pessoas. Todo mundo remar para o mesmo lado, ter a melhor decisão, foco e, por último, manter a ambição no longo prazo. Né? É claro que a gente tem um orçamento, tem um resultado trimestral, tem o nosso objetivo. Agora, a gente aqui nessa empresa, a gente nunca abre mão do longo prazo pelo curto prazo. É sempre o contrário. Então, isso que faz a essência da nossa performance. E tudo isso que você falou é reputação, no final, né? Você consolida uma reputação e eu queria falar um pouco mais sobre isso. No Repcon do ano passado, você trouxe sua fala que ficou famosa, que você usa bastante lá na FSB, a gente usa bastante também, até pela convivência com o BTG, né, que é nosso cliente já há muitos anos, que reputação faz preço todos os dias, né? O ativo invisível que faz preço todos os dias. Você vê essa frase como uma realidade presente em outras empresas também, ou até nas que vocês investem? Ou vocês têm que trazer isso à mesa e ter essa conversa? Como que você acha que está esse... Eu acho a reputação faz preço. E como ela não é um ativo tangível, ela não aparece lá. Né? E muitas vezes as pessoas não sabem o que é aquilo. E reputação é uma coisa muito ampla. Né? Obviamente que ela sempre está ligada a um aspecto moral ou ético, mas ela vai muito além disso. Reputação tem a ver com competência, tem a ver com fairness, tem a ver com a maneira como você lida com uma contraparte, com o competidor, com o seu entorno, com o contexto, com a política. Tudo isso é reputação, cria reputação. Então, a reputação do compromisso com o lugar que a gente faz negócio, né? Nós somos um negócio majoritariamente latino e o Brasil é o principal lugar de negócio nosso. Então, a gente tem um compromisso. E tudo isso cria reputação. Então, é uma caixinha com muitas portas e que vai muito além do aspecto ético, que obviamente é fundamental e pré-condição à sua reputação. Mas ele vai além. Ele vai em todos esses outros aspectos que você está fazendo e até a honestidade intelectual quando você lida com todos os seus stakeholders, sejam eles acionistas, parceiros, clientes, competidores, reguladores, isso tudo vai formando reputação. E como eu disse, você, no anunciado da sua pergunta, e faz preço todos os dias. Então, isso para nós aqui é muito claro, muito consciente e faz parte do nosso job description, criar, ampliar sempre, manter essa reputação que a gente tem. O que vocês fazem no BTG para manter isso frequente para as próximas décadas, né? Para isso se perpetuar até depois da saída de vocês? É você seguir esses valores que eu descrevi aqui. Não tem uma fórmula que você copiou de Harvard e trouxe para cá. Não é assim que... Nós até semana que vem vamos estar em Harvard discutindo uma opção de coisa, um grupo de 50 sócios. Todos os anos a gente passa uma semana lá. É o programa mais longevo da Harvard Business School Corporativa ou do BTG, que tem 13 anos.
todos os anos. E a gente, a reputação, você não tenha dúvida, não se constrói porque tem uma unidade de negócio responsável por reputação, um departamento de marketing ou o CEO da empresa. É claro que são todos esses elementos importantes, mas a reputação é o que você constrói na sua prática todos os dias, de todas as pessoas, em todos os nichos da empresa. Então, isso é que forma a reputação. Não é a frase bonita do CEO, legal, bacana, mas não é isso que vai fazer a diferença. O que vai fazer a diferença é a sua atitude real. Todo mundo está lá na ponta, lidando com os clientes, com os outros players, etc. Tal. E é o que a gente procura cobrar da nossa turma e ensinar para a nossa turma o jeito certo, que tem a ver com aqueles valores de cultura que eu já passei por aqui. Perfeito. Vamos falar um pouco agora do André, pessoa física. Né? Você, obviamente, é conhecido no mercado financeiro, tem muitos investimentos aqui pelo banco, como sócio, junto com os demais, e tem os seus investimentos também pessoais. Como é que é a sua cabeça na hora de investir, você como pessoa física, né? Você procura algo que você goste de investir, ou de um setor que você aprecie pessoalmente, ou você só olha o retorno? Como é que é a sua cabeça na hora do seu investimento? Eu acho, eu não sou um grande investidor individual. Na verdade, o meu patrimônio fora do banco é gerido aqui pelo BTG Family Office e eu pouco interfiro nesse dia a dia. Na verdade, eu me dedico pouco aos meus investimentos pessoais, porque eu me dedico mais ao que acontece todos os dias aqui no banco. Agora, do que você falou, eu posso fazer alguns comentários. Primeiro, essa ideia de investir no que você gosta. Má ideia. Uma coisa que você gosta é o que você gosta, uma coisa que você investe é o que você investe. São coisas separadas, né? Não é porque você gosta de vinho que você vai comprar uma vinícola. Pode ser um hobby comprar uma vinícola, mas não necessariamente é o melhor uso do seu capital. Então você tem que separar o que é hobby e o que é investimento. E o investimento, os critérios são de sempre, depende de cada um. Se você quer preservar o patrimônio, tem que ter mais diversificação. Se você quer criar riqueza, tem que ter mais concentração. Né? Tem gente mais afeita a equities ou a renda fixa. Né? O Brasil oferece juros altos no momento, obviamente, que está um momento bom de renda fixa. Então, meio é o que se diz por aí. Agora, disciplina, não acreditar em rodada de fogo, muito cuidado com a alavancagem, para quem usa alavancagem, né, que é você captar, se endividar para comprar alguma coisa para investir. Isso a gente é muito cauteloso aqui, inclusive na maneira como a gente lida com os clientes de wealth management, a gente procura conscientizar muito aqueles que decidem usar a alavancagem, que ainda bem é uma minoria. Então, acho que é cuidado com a alavancagem, porque as coisas podem se voltar contra você, e saber muito bem o que você quer, né? E separar essa coisa que você gosta do investimento. Hobby é uma coisa, investir é outra coisa. Você é um apaixonado pelo Brasil, né? Você fala isso muitas vezes. E o que mais te faz ser apaixonado pelo Brasil, primeiro? E assim, se você não morasse aqui, você moraria onde? Né? Olha, eu não me vejo morando em nenhum outro lugar. A gente já teve aqui sempre momentos de maior adversidade, outros. Eu nunca pensei em estar fora do Brasil. Eu acho que o Brasil tem oportunidades maravilhosas como essa. A gente criou essa empresa aí sensacional, eu e meus sócios. E eu vejo o que me anima aqui é a potencialidade, né? Ainda na filantropia, então nós fizemos um movimento esse ano de apoio à música brasileira. A música brasileira é um equity que está meio esquecido, ele está subavaliado. Né? Se você vai em qualquer lounge sofisticado na Ásia, na Europa, no Mediterrâneo, na Austrália, está tocando uma música brasileira. Um bossa jazz, um samba gostoso e tal, e a gente não se toca desse soft power enorme que o Brasil pode ter. É o nosso K-pop, talvez. Exatamente. A gente acha, eu acho que é mais sofisticado. Não, sem dúvida, mas do ponto de vista de aparição internacional. Então, esse é o nosso movimento, e a gente está com uma geração maravilhosa de músicos aqui, cruzando os 80 anos numa fase mais madura na sua carreira, né? Gente espetacular. Agora, a melhor notícia é que está cheio de gente espetacular também vindo, que beberam da fonte desses artistas maravilhosos, Caetano, Chico, Gilberto Gil, Milton Nascimento, Ney Matogrosso, Maria Bethânia, Roberto Carlos, cheio de gente, Jorge Ben, cheio de gente espetacular por aí e que inspirou outra turma que está vindo. Então, a gente quer ser uma válvula propulsora disso
para trazer a música brasileira para o patamar que eu acho que a gente pode ter. Isso tornar um soft power brasileiro. A gente acha que não é, mas é relevante. Hollywood é relevante para os Estados Unidos. E às vezes a gente não entende muito isso em Brasília. E eu acho que, como sociedade mesmo, a gente não entende. E eu acho que a música é um desses equities que o Brasil pode se destacar globalmente, pode ser um produto de exportação, uma fonte de admiração, uma fonte de atração de turista, de investimento ou simplesmente de afinidades com o Brasil, que eu acho muito importante. De simpatia também, né? É, exatamente. Perfeito. Olha, agora chegou o momento que a gente vai fazer um bate-bola sobre as suas primeiras experiências no mundo corporativo. Tá preparado? Vamos lá. Qual foi a sua primeira responsabilidade no banco e como é que você se sentiu? Olha, aqui a gente delega responsabilidade muito rápido. Então, eu cheguei e já passei a cuidar de um sistema que na época era muito importante, que era o sistema de bolsa. E eu lidei muito bem com isso, porque eu sou muito responsável, obsessivamente responsável, e aqui os sócios que crescem têm a mesma característica, e a gente delega e cobra. A gente lida bem com a responsabilidade, ainda que a gente sente sempre o peso dela. Uhum. Quando que foi o seu primeiro reconhecimento? O que você sentiu? Aqui a gente tem avaliações periódicas, né? E eu entrei aqui no banco no final de setembro e eu fui avaliado já em dezembro. Então foi minha primeira avaliação e é mais ou menos que nem prova na escola. Eu sempre fui bom aluno e sempre quero ir bem na avaliação. Então, ia andando as avaliações e eu sempre fui muito bem avaliado e achei sempre muito fair, nunca reclamei do meu bônus e tal, e fiquei sempre muito satisfeito da maneira como eu fui avaliado aqui. A gente gasta muito tempo no final do ano de avaliação, os sócios seniors perdem tempo para quem a gente vai promover, quem vai entrar na sociedade, como é que vai ser os movimentos. A gente gasta tempo para fazer isso direito, que acho que é muito importante as pessoas receberem os corretos feedbacks, os elogios, os pontos de melhora, o que dá para fazer, qual a característica ou a qualidade ou o defeito que ele ou ela tem que trabalhar mais. Então é essencial a avaliação para o crescimento profissional. O que você fez com o seu primeiro bônus? Eu não fiz nada, não me lembro muito bem, mas eu provavelmente tinha alguma dívida para pagar, então eu devo ter saldado alguma dívida, né? Eu me lembro que a minha mulher tinha emprestado dinheiro para eu comprar um pneu e que às vezes tem essas coisas, né? E certamente eu devo ter pago ela, tal, porque ela está comigo até hoje, porque eu não devo ter dado calote. Deu tudo certo no final. E qual que foi a sua primeira frustração profissional ou alguma que você não esquece e que você carrega até hoje, André? Olha, eu não carrego até hoje, porque e frustrações, decepções, erros, eles acontecem. Eu chego aqui toda segunda-feira de manhã sabendo que eu vou fazer alguma bobagem essa semana. E convivo muito bem com isso. E uma coisa muito importante, que é a essência da sua pergunta, é qual a frustração que você carrega. Eu carrego zero. Uhum. E você ter o ombro leve faz você viajar longe. Então, quem carrega a mochila cansa rápido. Então, aqui, quando a gente vê que alguém está com a mochila pesada, não é o cara que vai crescer. E porque frustração é normal, alguém se frustrou com bônus, com a promoção, com um negócio, mesmo com um projeto que era para ser bacana, não ficou tão bacana, ou o mercado virou, ou mudou a regulação. Acontece o tempo inteiro. Você tem que entender o que você errou na sua análise e bola para frente. Ah, mas foi uma injustiça. Ótimo, bola para frente igualzinho. Então, o importante da frustração é você não carregar ela com você. Sabe que reputação, lá na FSB, a gente fala que é o que dizem de você quando você não está na sala, né? O que você acha que falam de você quando você não está na sala, né? Eu estou achando que estão falando bem, né? Porque recentemente escreveram um livro sobre a gente e é um livro independente. É bem escrito, obviamente, que tem poucas coisas ali que a gente não concorda tanto, mas majoritariamente é a história correta do banco e dos principais personagens. E alguém perguntou, esse livro que vocês fizeram? Eu falei, não, mas o livro não foi feito pela gente. Ela falou, não, mas porra, mas é um bom livro. Eu falei, bom, mas a história é uma boa história, né? Não dá para fazer dessa história um mau livro, né? Aí seria uma total incongruência. Então, eu acho que, primeiro, eu concordo com a sua frase, a reputação e que os outros falam de você quando você não está. Eu acho que a gente tem entregue tanto do ponto de vista de seja o resultado financeiro da empresa,
seja o compromisso de transformar o Brasil, o desprendimento, a responsabilidade, o correto aconselhamento político e econômico para as nossas lideranças. Então, acho que isso tudo vai formando uma reputação que me orgulha muito e que me deixa animado de vir aqui todo dia e continuar atuando para o nosso negócio do BTG crescer, que automaticamente ele cresce transformando o Brasil e para melhor. Então, isso que é o que me anima aqui. Ótimo. Queria te dar uma lembrança, a gente queria passar para você uma lembrança, para você guardar e lembrar da gente, ainda que você lembre todos os dias, né, porque a gente trabalha todos os dias juntos, mas eu queria te pedir um favor para você fazer com a lembrança. Escrevesse nessa plaquinha o que reputação significa para você em uma palavra. Em uma palavra, reputação em uma palavra. Eu vou colocar uma palavra que ela é meio objetiva, mas eu acho que a melhor maneira da gente falar, representar o que a gente falou sobre reputação e o impacto dela nas empresas. Reputação forma preço. Então, acho que essa é a maneira da gente representar o que a gente está conversando aqui. Excelente. Esse fica com você. André, muito obrigado por ter participado do Rapcast desse episódio de estreia. Um prazer te ouvir, compartilhar sua história do BTG. Inspira muita gente. Tenho certeza que todos que estão assistindo esse podcast gostaram muito da sua presença. Muito obrigado. E obrigado por nos receber nesse estúdio lindo aqui dentro da sede do BTG Pactual em São Paulo. Obrigado. Prazer estar com vocês. Bom? Muito obrigado. E para você que nos acompanhou, lembre-se que a reputação é um ativo estratégico que precisa de atenção constante. Fiquem ligados nos próximos episódios do Rapcast que vão estar disponíveis nas redes sociais da FSB Holding. Até a próxima!